Aliás, hoje a gente vai falar sobre um caminho fantástico, um trabalho muito bem feito que tem sido realizado, principalmente para as mulheres, mas para os homens também, que tem um amor, assim, mas aquele forte que chega a ser maléfico. Aí você fala assim, mas existe isso? Existe o amor patológico. E a doutora Tatiana Ades, que é psicanalista, especialista em tratamentos de casos relacionados a amor, escreveu livros sobre esse tema, tá aqui com a gente hoje e você vai entender exatamente o que é esse assunto e eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. Muitas vezes você tá magoada, muitas vezes você tá ofendida, às vezes o relacionamento tá destruído e você tá sofrendo em excesso. Vamos ver como é que essa psicanalista tão competente trata desse assunto. Muito obrigada por ter vindo. Oi, Clau. Obrigada, viu? Prazer em recebê-la. Vamos sentar para bater um papo? Puxa. Vamos lá. Eu tô puxando aqui meu microfone que tá me prendendo um pouco hoje. Depois a gente conserta. Me conta uma coisa. Amor patológico é um fato. Muita gente tem. A maioria tem, tá? Eu falei das mulheres. É mais mulher ou os homens também vêm aí com uma força de amor patológico? Na verdade, a minha pesquisa, inclusive, começou com os homens, com o livro Homens que Amam Demais, tá? Aonde eu peguei depoimentos de diversos homens, né? E percebi que não havia no mercado editorial, né, livros sobre amor patológico masculino. Masculino. Então, assim, na verdade, Cláudia, 50% e 50%. É mesmo. O que acontece é que os homens ainda, a gente está numa sociedade muito machista, então os homens têm mais medo de falar. Eles sofrem, né? mas não assumem, né? Mas não assumem, é difícil. Não então, compartilham, né? Que é a não nossa palavra do compartilham, dia. exatamente. E aquilo vai crescendo, né? Vai crescendo e o problema de toda compulsão, todo vício, porque o amor patológico é um vício, é que ele acaba indo para outros vícios, o homem. Então, por exemplo, o álcool, né? Ou o sexo promíscuo. Então, assim, na verdade, ele tem essas fugas aí, né? A mulher, ela já tem mais uma liberdade para falar. Ela fala com as amigas, tô sofrendo por amor, tô desesperada, né? Mas também, mesmo falando, às vezes a coisa fica tão grande, é um amor tão patológico Demais. que também leva para um vício. Demais, e aí exatamente. a gente vê nas mulheres compulsão de compras, comida, remédio para emagrecer, Sim, né? sim. Tem muitas mulheres que bebem em excesso também. Sim, um vício sempre leva o outro, né? Você trouxe 2 depoimentos, né? E a gente vai conversar sobre 2 casos separadamente, porque eu acho que a gente consegue ajudar melhor as pessoas que estão em casa. Vamos fazer isso? Vamos. Então vamos assistir juntos agora o primeiro depoimento, tá? A gente vai chamar de Elisa, é um nome fictício, porque ela preferiu não ser identificada. Pode soltar o VT. Diante da situação que eu comecei a enfrentar, que foi a traição do meu marido, eu caí rapidamente em depressão. Eu não comia, eu não dormia, eu só chorava. Ninguém está sabendo ainda que ele não mora mais comigo. Tanto é que legalmente ainda nós não estamos separados. Porque eu cheguei à conclusão de que financeiramente está compensando mais eu ficar assim. E é possessividade isso mesmo, claro. Eu reconheço que eu sou mesmo possessiva e eu resolvi que tinha que buscar ajuda. E pela internet eu achei a minha terapeuta, porque você acaba procurando se curar desses vícios. Em primeiro lugar, você tem que se amar. A tua autoestima tem que ser superior a qualquer outro sentimento. Então você tem que aprender que vem você. Então você tem que parar de pensar nos outros. Então aí agora é eu e eu. Depois então você vai pensar nos outros. É isso, né? Exatamente. Mas aí tem mais um caminho para ser tratado, eu estava ouvindo. Depois a gente conversa sobre isso, porque eu tenho uma pergunta sobre o que ela falou ali no depoimento. Mas me conta um pouquinho desse caso e qual é o processo? Porque eu imagino que nesse momento tem alguém ali assistindo a Vida Melhor e que está passando por um problema muito parecido com dessa sua paciente, não é? Sim. Nesse caso, essa paciente, ela ficou 34 anos com a mesma pessoa e assim, na verdade, ela é uma mulher que se dedicou só à casa, à família, largou um emprego que ela tinha, um emprego bom, né? E ela se dedicou ao marido praticamente assim, 99%, né? 0,9%. E um belo dia esse marido chega para ela e fala, olha, não dá mais. E ela descobre que ele tem uma amante. Então ela apareceu assim muito deprimida, né? Síndrome do pânico, que é um sintoma da abstinência junto à depressão, né? Nesses quadros. E a pessoa fica realmente arrasada, quer dizer, ela perde o chão. Porque, na verdade, o marido era o centro da vida dela.
Então, no momento que ele vai embora, ela não tem parâmetro para nada, né? Ela se sente muito insegura, autoestima muito baixa, né? E o que a gente fala para uma mulher como essa? Como é que... Eu sei que você deve falar muitas coisas, porque são várias sessões de terapia até ela ter a alta dela, mas qual é o caminho? Olha, o caminho é você reerguer a autoestima da pessoa. Não adianta você falar, não, mas isso acontece com todo mundo. Olha, falo isso, gente... Isso é horrível ouvir, tá? Assim, amigas mesmo, quando alguém desabafa, né? Pior coisa, não, mas não fica assim, né? Isso, porque a pessoa está se sentindo muito frágil. Então, na verdade, o melhor é ouvir. É como você falou agora no comecinho, né? Tem que ouvir muito antes de começar a falar qualquer coisa, porque pode machucar. E uma pessoa assim está num estágio já muito sério, né? De uma depressão mesmo, né? É verdade. Agora, num caso como esse, que foi a descoberta de uma traição e o marido queria separar dela, né? E ela ficou sem chão. Sim. A gente percebe que ela se sente a culpada por essa traição, né? E se sente lá embaixo mesmo, como você falou. Exatamente. No chão, mas ela se sente um lixo. Na verdade, né? A pessoa se sente um lixo. Inclusive o marido colocou a culpa nela. Então, né? Mas tem culpa? A culpa é de quem? Porque assim, eu olhando de fora, eu acho que a culpa é do marido. Sim, claro. Né? Eu acho que é culpa dele, Cláudia, porque acho que a partir do momento em que a pessoa se interessa por outra, ela tem que chegar e conversar. Né? Eu acho que assim, pode se apaixonar por outra pessoa, né? Mas eu acho que o que ele fez foi um papel de um covarde, porque ele continuou com ela, ele tinha aquela roupa lavada, passada, né, a mordomia. Ela se sentiu usada também, Ela né? se sentiu usada e ele colocou toda a culpa dela falando que é uma mulher que não dava prazer a ele, que é uma mulher que não tinha qualidade alguma. E ela achava que estava num casamento perfeito, de 34 anos, né? Bom, na verdade precisa haver cumplicidade, né? Outro dia eu ouvi uma conversa sobre relacionamento que eu achei muito interessante e que fala assim, que os namorados, eles têm os seus segredos, né? Então, o meu país, minha mãe aquilo, eu tirei tanto na prova, eu estudei, não estudei, eu dei aquela coladinha, não dei a coladinha, enfim. E isso gera uma cumplicidade nos namorados. E muitas vezes casam, e aí o marido trabalha o dia inteiro, a mulher tem lá as atividades dela, tá super cansada, ele chega do trabalho com a cabeça a mil, pensando no trabalho, e aí não tem cumplicidade, não tem diálogo e vai havendo um distanciamento. Que é terrível, realmente. Que é terrível. Sim. Bom, aí nisso também o marido não consegue colocar a fragilidade dele para ela. Exatamente. Né? Não consegue mostrar as necessidades dele, acaba buscando isso de fora. uma forma errada. O homem tem já uma... Agora, o que a gente pode fazer, na verdade, como mulher, para propiciar um clima melhor, de um relacionamento mais saudável, como você vê, como psicóloga, né? Sim, eu acho, Cláudia, que assim, eu acho que tem que vir da parte dos dois. Eu sempre falo que num relacionamento é 50%, 50%. Se você estiver doando 51%, você já tem um desequilíbrio aí no relacionamento, tá? Mas eu acho que assim, deixar a paixão se reacender sempre, né? Então, o diálogo, como você disse, é importantíssimo, né? Tá sentindo alguma coisa, tem uma situação estressante, senta e conversa. A sinceridade pode machucar, mas ela machuca muito menos do que uma mentira. E nesse caso, o que é o amor patológico? É ela continuar querendo ficar com ele? Porque essa era a minha segunda pergunta. Eu achei até estranho, ela falou assim, mas eu resolvi ficar com ele porque tem uma questão financeira aí. O que importa mais nesse caso? Na verdade... Ela tá ficando com ele por quê? Porque ela tem um amor patológico? Não é bem pelo dinheiro? Sim, ela tá ficando porque ela tem uma necessidade de controle também. Ela não admite que ela perdeu esse homem, tá? Isso a gente até chegou nessa... Ela até admitiu isso em terapia. E ela tem um desespero, uma obsessão em não se conformar que ele vai embora. Então, quer dizer, ao invés dela falar, não, a partir de agora eu vou refazer minha vida, eu vou encontrar outra pessoa, ela até fala, mas ela volta a falar dele o tempo todo e quer saber sobre a amante e detalhes da amante. Nesse caso, o trabalho é aumentar a autoestima da pessoa. Aumentar a autoestima. A cura do amor patológico é o aumento da autoestima. O aumento da autoestima e fazer a pessoa perceber que ela precisa se amar. Assim, isso é uma coisa, um ditado popular, mas que é muito real, né? A pessoa precisa se amar em primeiro lugar mesmo, né? Então, assim, há alguns momentos que a gente precisa ficar sozinho na vida, né? Então, sentindo quem eu sou, o que eu amo, o que eu preciso, quem eu preciso.
Quem é o homem ideal para mim? Eu trabalho muito com as minhas pacientes, o homem ideal para cada uma. E a separação não significa divórcio, né? Às vezes você separa do seu marido por um tempo, você volta a descobrir quem você é, né? Você volta a ter amor pela sua pessoa, pela sua vida. Exatamente. E aí é bem possível que ele olhe para você e fale: é por essa mulher que eu me apaixonei. Porque muitas vezes a gente entra num relacionamento e se perde, E, né? Cláudia, geralmente isso acontece muito, viu? É verdade. Porque, eu na tenho uma amiga verdade, que tá grávida agora do único marido, né? Achei incrível, ficou separada há 2 anos. E aí estão namorando, já estão juntos de novo e agora engravidou depois de filhos grandes, né? O homem, ele é impressionante como ele cheira a autoestima e ele se atrai muito. Ele Olha é um isso, que caçador de bacana autoestima. Que ela falou, né? o homem cheira a autoestima. Então é tão bom a gente cuidar da gente, né? A gente tem a sensação que se a gente fizer tudo pelo homem, né? A gente vira aquela mãezona. O homem, na verdade, não. O que ele busca numa mulher, claro uma que mulher, é cumplicidade também, mas é uma mulher. Então, inteira, assim, você né? tem uma autoestima, você tem a sua profissão, você tem, sabe, as suas coisas particulares, ele vai querer te conquistar todo dia. E uma mulher inteira. 2 laranjas caminhando juntas, já falamos sobre isso. Não é metade de uma mulher, metade de um homem. Exatamente. Não são 2 laranjas uma dentro da outra, são 2 inteiras, felizes, caminhando uma do lado da outra. Exatamente. Vamos ver o próximo depoimento? Vamos lá? Pode soltar. Eu não sabia que eu era codependente, sabia que eu tinha problema de relacionamento. Desde que eu comecei a namorar pela primeira vez, já era um processo de codependência. Nos meus relacionamentos se repetem. É tudo igual, agressão física, agressão verbal, só muda de RG, de nome. Não é que eu gosto daquela pessoa codependente, eu gosto da situação que envolve a codependência. Eu sou viciada no processo da ajuda, no processo da mãezona, da cuidadora, para me sentir uma, digamos, sabe, uma heroína. Eu vou salvar. Às vezes você sozinha, o problema se torna um bicho de 7 cabeças e é mais fácil quando você entende que você sabe o que você é, descobrir as causas e as consequências para poder se livrar desse problema, né? Eu entendo bem o que a Mary está falando, porque isso tem muito a ver com limites, tem muito a ver com a nossa necessidade de aprovação, não é verdade? Carências. E às vezes até mesmo alguma coisa que a gente aprendeu na infância, né? Exatamente. É a repetição de padrões, né? Então, você tem uma família desestruturada e o que eu falo, a criança não tem como discernir o certo do errado, como nós adultos temos. Então, assim, ela começa a seguir esses padrões e a buscar homens problemáticos para tentar corrigir uma coisa que ela não foi capaz lá atrás. E fica compulsivo isso. A gente entra num quadro obsessivo-compulsivo mesmo, de repetição, né? Então, é um homem doente atrás do outro. E como é que é o processo de cura para uma pessoa como essa? Porque eu imagino que tem muitas mulheres agora, nesse processo, sentindo exatamente a mesma coisa que a Mary sente e, de repente, até pior. O que Sim, que faz? é terrível. Tem mulheres que se envolvem, inclusive, Cláudia, assim, com psicopatas, né? Eu recebo no consultório mulheres que são espancadas, que já tentaram ser mortas. Para elas ficarem saudáveis, entenderem Então, isso tudo? Tem que quebrar esse padrão. A gente tem que voltar lá atrás para perceber como é que era essa família, por que ela tem essa necessidade, né, desse tipo de repetição e quebrar esse padrão. Não é fácil, mas o primeiro passo é ela assumir que tem a doença. Ela assumindo, a gente vai fazer todo um trabalho também de autoestima, né, com ela, para ela perceber que ela pode ter alguém saudável na vida dela. Então, assim, né? ó, para você agora que está assistindo A Vida Melhor, eu imagino que tem muita gente que está assistindo, que não está em São Paulo, que não tem condição financeira para fazer uma terapia. Fala assim, mas e agora? O que é que eu faço? Primeira coisa, se você está repetindo esse padrão, como a doutora acabou de colocar, é um homem mais complicado que o outro e você é agredida, é abusada física e verbalmente, dá uma olhada nesse seu histórico. Se for um histórico, é bem provável que você esteja vivendo um amor patológico, repetindo um padrão da infância. Exatamente. Daí pode correr lá para suas memórias infantis e ver de onde é que veio toda essa confusão. Sim, isso é um terapeuta que tem que fazer, né? Mas a pessoa que não tem condições, ela pode começar assumindo e tentar um caminho, não pode? Olha, sempre tem terapias, tá? Onde ela pode, por exemplo, em São Paulo, HC,
ela pode procurar. O HC tem um grupo de amor patológico, Ai, de que coisa graça. boa que você tá falando. Então, assim, sempre há opções para as pessoas que não podem pagar, tá? Olha sempre aí. tem o pessoal da USP também que está estagiando. Hoje, então, se a gente assim, colocar na internet amor patológico, terapia gratuita, a gente, de repente, encontra algumas encontra buscas, né? grupos, então, assim, você tem essa solução. Outra coisa, Cláudia, que eu acho bacana são os grupos anônimos. Tem o CODA, que são os codependentes anônimos, né? Esses grupos, claro, são gratuitos. E o MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimos, também, que se encontra aí Brasil afora. MADA. Todos vêm do AA. Todos os princípios desses grupos, que seguem os 12 passos, vêm do AA e são extremamente benéficos, porque, na verdade, é o que a gente chama de espelho, né? Então, você vê no outro um problema que você tem, você não se sente a única mulher codependente, desesperada. E isso é muito bom mesmo. E olha, às vezes você fala assim, mas a minha cidade só tem o do AA, ou só tem relacionado à dependência química. Na verdade, a história toda é muito parecida. Sim. E o que você vai ouvir nesse grupo, que é gratuito e que tem essa ajuda coletiva, é muito interessante, que pode ser, de fato, transformador na sua vida, né? Através do depoimento dos outros, existe um crescimento interno também. Olha, há realmente a cura por esses grupos. Eu te falo assim, porque realmente é uma coisa impressionante. Eu sou super fã desses grupos, assim. Muito bom. Que nem eu sou super fã da doutora Tatiana Aves, psicanalista. Olha o livro dela. Escravas de Eros, como se libertar de homens complicados e reerguer sua autoestima. Esse é um livro extremamente interessante, um trabalho muito bonito e muito sério que a doutora Tatiane desenvolveu aqui para você, tá? E ela tá no site www.tatiades.net, Tati com YADES, tudo junto, .net, e o telefone é o 3062-3049, 3062-3049. Indico o livro, vale a pena ler, independente da situação que você esteja vivendo. Que, na verdade, como é bom a gente saber, até pra entender o problema da amiga, da filha, tão não é bom verdade? amar, né? É tão bom amar. É tão bom.